Eu quero começar uma conversa tratando do conflito de interesse entre inclusão e exclusão. São interesses distintos que atendem pessoas em diversos campos da vida. Por que as pessoas são excluídas? Porque elas não cumprem algumas exigências das pessoas que estão no comando das coisas. Então as pessoas são excluídas porque elas não servem, porque elas não prestam, elas não atendem. E as pessoas precisam ser incluídas. A inclusão é o tema que o mundo discute hoje, embora exista muita fachada, muita conversa, que na realidade você vê a exclusão por onde você passa, em todos os lugares, em todos os segmentos da sociedade. A inclusão social virou tema mundial, porque o número de pessoas fora dos padrões impostos pelos interesses capitalistas, os interesses que movem o mundo, é muito grande. E você vê pessoas de todas as idades, em todas as condições sociais, em todas as classes sociais, profissões, e em tudo tem a exclusão. E como seria um mundo inclusivo? É possível? É. É possível fazer um mundo justo, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas possam transitar por onde elas queiram. Não há sem impedimento. As barreiras precisam ser quebradas. Às vezes, as barreiras estão mais na cabeça das pessoas do que nos próprios prédios. Por que na cabeça? Porque quando a pessoa vai idealizar um ambiente, ela não pensa naquela pessoa que tem a mobilidade reduzida. Ela não pensa no mais idoso, não pensa na pessoa que usa muleta, cadeira de roda, andador, não pensa no mais velho, na criança. Então, isso é um problema, é uma barreira que tem na cabeça de quem está pensando. A pessoa que olha para si próprio. Ela se olha e fala, o mundo tá tudo bem, e não é. Se você for ver hoje as pesquisas do IBGE, você vai ver que mais de 8% das pessoas têm algum tipo de deficiência. As pessoas são deficientes. Elas têm deficiência visual, auditiva, intelectual e física. Sem contar as pessoas já de alguma idade que têm problema de mobilidade. Isso tudo a gente percebe que tem um sistema de crença que rege tudo isso. O que é o sistema de crença? É sobre isso que eu estou me propondo a conversar com vocês. Em mais de 20 anos como jornalista, eu já ouvi muitas pessoas, já entrevistei muitas pessoas, já contemplei diversas situações. O sistema de crença, ele rege a sociedade e ele começa em cada pessoa a partir de todas as informações que ela recebe. As primeiras informações passadas pela mãe, que recebeu da avó, da tia, e a pessoa começa a acreditar num tipo de sociedade. Então acreditam que o velho, depois de um período, ele não pode subir escada. Não, ele pode, se tiver um corrimão, se tiver uma condição para ele. Que a moça, depois de uma idade, se ela não tiver o marido e não tiver um filho, ela é uma tia muito chata. Isso é crença. Existe uma crença de que se você botar o chinelo virado para cima, a mãe morre. Isso também é crença. Então o sistema de crença ele move as pessoas. E com relação às pessoas com deficiência, existe uma crença de que a pessoa não pode trabalhar, não pode fazer. E como que é isso? A pessoa que tem uma deficiência, ela cresce no mundo de olhar alheio. Todo mundo olha para aquela pessoa porque as pessoas aprenderam a ver pessoas de um jeito. E quando vê uma diferença naquela pessoa, já faz o julgamento dela. Ah, então ela não pode fazer isso porque ela tem esse problema, ela não pode cortar uma carne, ela não pode fazer uma comida e por aí afora.
as pessoas julgam as outras. E aí no mundo, nós vamos estar conversando futuramente, existem pessoas em todas as condições físicas fazendo sucesso naquilo que elas se propõem. Então, seria um limite ou seria uma oportunidade para a pessoa desenvolver o seu potencial, né? O cara é músico, ele tem um problema, mas ele pode tocar algum instrumento. O cara pode escrever, o cara pode falar. Só para ver como esse sistema de crença rege a sociedade. E quando a gente se prende no sistema de crença, a gente acaba ficando preso a alguns valores que nós criamos e achamos que o mundo é aquilo. E não liga para o lado, não olha, não dá atenção nos acontecimentos do dia a dia, os acontecimentos acelerados, que o mundo cresce. E tudo isso é um sistema de crença. E você não percebe que existe ao seu lado pessoas que precisam de você. Ou então você precisa de pessoas. E aí você não presta atenção nos insights que a própria vida dá. Como você ouvir de vez em quando no seu rádio uma frase de uma música assim, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O próprio período que nós vivemos de pandemia, sentimos isso na pele. Quando vimos muita gente indo embora, e a gente falava, mas por que eu não conversei? Eu podia ter conversado. Agora não dá nem tempo de ir lá despedir no caixão, porque não pode. E assim é o mundo que vive hoje. É o mundo líquido. Isso foi escrito por Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman é um senhor que morreu, um intelectual que morreu aos 90 e tantos anos em 2017. E ele estudou todos os sistemas de comunicação até o Orkut. Aí não deu tempo de estudar mais. E ele diz um dia que um aluno dele veio contente de dizer para ele que arrumou 500 amigos no Orkut. E ele falou, eu não arrumei 50 a vida toda. Então, significa que no mundo líquido as coisas acontecem de forma tão rápida que você não presta atenção. E você vive assim. No trabalho você conhece uma pessoa, depois outra. Na rede social você vai numa festa, você conhece uma pessoa. Aí amanhã você já esqueceu aquele encanto daquela pessoa que você conheceu, porque já apareceu outra. Já é outra, aí depois você já está num outro lugar, já está experimentando outra roupa. E esse mundo dispersa as pessoas. E as pessoas perdem o foco e o mundo fica tão conturbado. Eu não estou propondo nada, mas eu digo que as pessoas precisam ser mais atentas ao que está à sua volta. Cada momento é um momento e nós vamos construindo assim. Nesse projeto de inclusão que eu estou propondo a conversar na rede social, eu quero focar as pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência, no meu entendimento, são as mais prejudicadas hoje. Embora exista a modernidade, estão falando de cota, um monte de coisa, isso ainda é conversa. É conversa porque não resolvemos problemas de acessibilidade, das escadas, das rampas, os ônibus. Isso tudo porque as pessoas que estão com o poder de decisão acham que não é importante, talvez, falta mais engajamento das pessoas. E não é só isso. É um problema cultural. A questão da pessoa com deficiência é um problema de crença mesmo, até das pessoas achar que isso daí é um desígnio de Deus. Então, Deus que fez assim, então fica assim. E a pessoa não se mexe, e a família fica com vergonha de falar. E acontece isso. A gente conhece história de pessoas adultas com deficiência que nem saem de casa. Isso não é novo. Existe uma obra chamada Epopeia Ignorada. Podem pesquisar. A Epopeia Ignorada narra que as pessoas com deficiência, a criança com deficiência era para ser morta, mata no ninho. Porque vai ser improdutivo, não vai ser nada nas tribos mesmo, eles matam as pessoas nas tribos. E aí o mundo hoje está pressionando todo mundo. As pessoas estão vindo. E a gente busca um mundo mais bonito, um mundo mais inclusivo, onde todas as pessoas possam ir, vir, permanecer. E abrindo as oportunidades. Nós escrevemos um projeto sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência.
É verdade que existe um mercado de trabalho, mas também é verdade que existe muita farsa nisso tudo. Porque as empresas querem um cego que enxerga, um cadeirante que anda, um surdo que fala, não quer adaptar um banheiro, não quer fazer nada. E essas pessoas, esses capitalistas são muito idiotas, porque na verdade essas pessoas geram lucros, porque elas são dedicadas, elas podem trabalhar. Mas é um problema cultural de olhar a pessoa pela a sua altura, pelo seu peso, pela condição do cabelo, pela vida social, local de moradia, todo mundo é classificado de todos os jeitos. Pela orientação sexual que a pessoa segue. E aí a gente perde também um tempo classificando essas pessoas de preconceituosas, homofóbicas, racistas, misóginos, transfóbicos e por aí afora. E onde entra o ser humano nisso tudo? Então me espanta hoje ver pessoas cristãs homofóbicas, pessoas cristãs com preconceito. Tá tudo errado se todo mundo pega desse ponto de vista aí, fruto da mesma fonte criadora, onde está a pegada do mestre? Amai-vos uns aos outros. Onde está a pegada do mestre? Pô, essa pegada é que vai fluir a conversa. E aí onde está a discussão do amor a si próprio. As pessoas, o amor é um sentimento que eleva o padrão, que faz a pessoa ser mais evoluídas e ter mais oportunidade e ter mais prosperidade naquilo que ela se propõe a fazer. Essa é a discussão que se tem que fazer hoje. Eu devo estar divulgando em breve um e-book que eu falo de um programa de palestras e treinamentos. Quem quiser conhecer pode entrar em contato comigo, que eu estou disposto a ir conversar onde for possível. Fazer roda de conversa, fazer uma palestra, trazer pessoas para debater essa questão. Porque aí podemos criar um mundo mais justo, de liberdade, de fraternidade. Essa é a pegada hoje. Não adianta ficar e se escondendo atrás das cortinas. O problema está dentro da casa de cada um, está no meio que você vive. E as pessoas precisam acreditar, as pessoas devem acreditar, no meu entendimento, eu não estou aqui dizendo que tem que acreditar, quem não quiser acreditar, não acredita. Mas as pessoas precisam, no meu entendimento, ressignificar o seu sistema de crenças. Não é porque eu ouvi dizer que a mãe da criança com deficiência está pagando um pecado. Ah, está pagando. Eu já ouvi isso. Ah, ela está pagando. Ah, isso aí. Ou então a mãe fica lá com aquela dor. Ah, o que eu fiz para Deus? Por quê? Não é nada disso. Você tem um ser humano do seu lado. E nos insights de letras que a gente já viu, eu vou contar para vocês aqui uma letra que muito me impactou, que foi uma letra, uma inspiração do Renato Teixeira, que numa das frases ele fala que cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz. Não adianta você pensar que todo mundo é que nem você, não. Cada um é uma pessoa. Quando você põe na cabeça que cada pessoa é uma pessoa, e essa pessoa saiu da mesma fonte criadora que você fica tranquilo. Você não tem que ficar implicando. Entendeu? E ela vai viver o tempo que ela tiver que viver. E você vive o tempo que você tem que viver. E você vai responder para você mesmo as seguintes questões. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? E para onde eu vou? Mais interessante de tudo é o legado. O que vão falar de mim depois que eu desaparecer? Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa começar a tratar com mais responsabilidade e com mais dados, com mais informação, conversar com todo mundo, porque o mundo vai chegar numa fase que as pessoas não vão se olhar mais. Você vai ver defeito em todo mundo, você vai ver problema em todo mundo, e às vezes você não vai ver os teus. Você não vê, a pessoa não se vê para falar do outro. E isso é o que acontece. A gente
precisa parar um pouco e falar onde eu estou, quem está perto de mim, onde eu posso chegar, o que, que pode me ajudar, o que, que me impede de chegar, com quem eu posso contar. São perguntas simples e básicas de um processo de treinamento que você poderá responder e melhorar você. É essa a nossa proposta inicial aqui nas redes sociais para conversar com as pessoas.